Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Tu já reclamou que alguém na tua vida é controlador, mandão, sempre querendo decidir tudo? Seja teu chefe, teu parceiro, parceira, teu pai, tua mãe, seja quem for. E se eu te disser que essa pessoa só consegue ocupar essa posição porque agora tu tá ocupando a posição oposta? Isso é o que eu quero falar hoje. Sobre posições. Posições que tu assume nas tuas relações sem nem mesmo perceber. E sobre como essas posições determinam muito mais do que tu imagina sobre o teu comportamento, a tua produtividade e o que tu consegue ou não consegue construir na tua vida. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é João, eu sou médico residente em psiquiatria e esse canal serve para que tu entenda aquilo que não é nomeado no teu cérebro, para que tu tente processar e utilizar as informações que eu passo nos vídeos para melhorar a tua vida. São coisas que são difíceis de tu achar em outros lugares, mas eu tento trazer nesse canal. O que importa aqui sobre posições é que toda relação funciona com essas posições. Sempre. Se tem alguém que decide tudo, tem alguém que deixa tudo ser decidido. Se tem alguém que cuida de todo mundo, tem alguém que aceita ser cuidado. Se tem alguém que cobra, tem alguém que se esquiva. As posições se sustentam mutuamente numa relação. Uma não existe sem a outra. E o problema é que a maior parte das pessoas foca no comportamento do outro sem perceber que o comportamento do outro é uma resposta ao comportamento dela e vice-versa. Vou te dar um exemplo para facilitar o teu entendimento. Sempre tem alguém que fala: "A minha mulher é muito mandona". Pode até ser. Mas a pergunta que vale fazer nesse caso é o que tu faz quando a tua mulher te manda. Se tu obedece, reclama em silêncio, evita conflito, deixa passar, tu tá jogando o papel de criança nessa relação. E criança convoca adulto mandão. E para quem tem realmente uma mulher mandona, isso aqui não acontece exatamente porque a tua mulher seja assim por natureza, mas porque a posição que tu ocupa pede uma posição complementar a ela. Ou seja, se tu precisa que alguém te ordene, a outra pessoa vai te ordenar. Se tu mudar a tua posição, ou seja, se tu agir como adulto, tomar as decisões, sustentar o que tu decidiu, a dinâmica muda. E tudo bem, eu entendo. Muitas vezes a pessoa já veio pro teu relacionamento assim, mandona. Mas se tu mudar, se tu não se permitir ser mandado, se tu fizer as coisas antes da pessoa te mandar, tu vai ver como essa dinâmica vai mudar. Porque não vai ter mais alguém que manda e alguém que obedece. Vai ter uma pessoa que faz e outra pessoa que se perdeu. Porque era mandona e já não sabe mais como agir como mandona, quando não precisa mais mandar. Faz sentido isso pra ti? Quando a dinâmica muda, ela não tem mais onde apoiar o comportamento mandão. A posição dela vai precisar se reorganizar porque tu reorganizou a tua. E isso aqui vale em qualquer contexto, tá? No teu trabalho, por exemplo. O funcionário que nunca discorda, nunca propõe e só executa, está ocupando uma posição que convoca um chefe que não consulta, que não explica, que só determina. No teu grupo de amigos, a pessoa que sempre organiza tudo, porque se eu não fizer, ninguém faz, está numa posição que libera todo mundo de se responsabilizar. Em casa, quem assume toda a carga doméstica sem negociar está numa posição que permite que o outro não precise assumir nada. E a parte que machuca disso tudo é essa. Tu pode estar numa posição que te prejudica e ainda assim não conseguir sair dela, não conseguir perceber ela, porque a sensação dela é familiar. O teu sistema nervoso prefere o que conhece, mesmo quando o que conhece não é bom. Se tu cresceu num ambiente onde a posição de quem aguarda, de quem não decide, de quem precisa de aprovação era a posição mais segura, essa vai ser a tua posição que tu vai tentar ocupar em todos os teus outros relacionamentos. É a posição que o teu corpo vai buscar nos momentos de pressão. Não porque é uma escolha, mas sim por um hábito que foi gravado no teu cérebro. E isso destrói produtividade de uma forma que as pessoas raramente conseguem nomear. Tem gente que está sempre ocupada, mas nunca avança porque inconscientemente está esperando alguém dar o sinal de que pode fazer aquilo. Tem gente que sabe exatamente o que precisa fazer, mas fica refinando, ajustando e preparando, porque agir de verdade, sem validação, é sair da posição conhecida. O cérebro cria a ilusão de movimento através da preparação. E isso aqui é muito comum. Parece responsabilidade, parece estratégia, mas muitas vezes é só uma posição que a pessoa ocupava antigamente que foi trazida para hoje em dia. E tem uma versão disso que acontece sem nenhuma outra pessoa envolvida. A posição que tu ocupa contigo mesmo, na tua própria relação contigo mesmo. Tu tem uma relação interna. E essa relação também tem posições. Tem gente que consigo mesmo ocupa a posição de quem sempre negocia para baixo. Quando define uma meta, quando chega a hora, quando começa a conversa interna, acaba falando: hoje não dá, amanhã eu faço. Ou foi um dia difícil, descanso. Uma vez não vai mudar nada. Então, essas pessoas nunca seriam tão permissivas com um funcionário ou com um sócio, muitas vezes. Mas consigo mesmas estão numa posição de tolerância total, que não exige nada. O oposto também existe. Tem gente que ocupa consigo mesma a posição de crítico permanente, onde nenhum resultado é suficiente, onde o erro vira identidade, onde a cobrança nunca para, mas também nunca produz um movimento.
só paralisia. Nos dois casos, o problema não é disciplina, é a posição. E a pergunta que vale fazer é: se tu tratasse um parceiro de negócio da forma como tu te trata, essa parceria duraria? E aqui eu também quero te dar outro exemplo concreto. Tem pessoas que o padrão funciona de forma oposta. Já não é mais paralisia, é um excesso. É o exemplo daquele cara que nunca para, que sempre tá com mais um projeto, mais uma coisa para entregar. Do lado de fora, para quem vê de fora, parece uma performance boa. Mas quando tu vai olhar de onde vem aquele movimento, o que tu encontra é muitas vezes diferente. Foi uma pessoa que cresceu num ambiente onde atenção e afeto chegavam junto somente com o resultado. Aprendeu uma equação que não está gravada no consciente, mas no inconsciente. Desempenho é o que faz merecer, tá aqui. E esse cara, quando vira adulto, produz muito, mas não consegue descansar sem se culpar. Quando ele termina um projeto e acaba indo pro próximo, é para tentar cumprir essa sensação de que precisa estar o tempo todo dando o resultado para merecer estar feliz, para merecer estar junto das pessoas que ama. E isso tudo acaba sendo lido como ambição pela própria pessoa, mas a estrutura por baixo não é exatamente essa. É de posição. É da posição de quem precisa continuar produzindo para continuar merecendo. E esse padrão, muitas vezes, não vai ser uma coisa que vai causar paralisia, mas vai exaurir a pessoa. E, infelizmente, o movimento e o comportamento da pessoa nunca vai ser livre o suficiente para ser uma escolha genuína, a não ser que ela entenda essa posição que ela está ocupando. A parte mais difícil de tudo isso é que a posição não parece uma posição. Ela parece realidade. Quando a gente tá nela, a gente não sente que tá assumindo o papel. A gente sente que tá sendo honesto sobre quem é. E é exatamente isso que torna tão difícil questionar ela. O que muda na tua cabeça quando tu começa a enxergar a tua vida por posições é que a posição vira opcional. Porque se é uma posição que tu aprendeu, é uma posição que tu pode trocar. E trocar uma posição não é somente um trabalho cognitivo. Não é só tu entender. É comportamental. É fazer diferente numa situação concreta e sustentar essa ação durante um bom tempo. E isso aqui só vai funcionar se tu realmente fizer. Então a pergunta prática é: em qual relação da tua vida hoje tu tá numa posição que tu não escolheu conscientemente? Não realmente quem é o problema da relação, mas qual é a tua posição nela? Porque a única posição que tu pode mudar, no fim das contas, é a tua. E mudando ela, tu muda todas as relações ao teu redor. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo. Se tu curtiu, curte aqui embaixo, se inscreve no meu canal e me segue aqui para ver os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.